Aí a gente chega nessa parte, depois das 4 leis, a gente chega na parte do desenho, que eu mostrei para vocês como se fosse a primeira coisa, né? Por quê? Porque se você não usar esse desenho como forma de começar a conversa, você teria que fazer tipo a pergunta: você conhece as 4 leis espirituais? É uma forma que as pessoas usam, né, para começar a conversa. A pessoa diz: não, pois eu vou te explicar o que são as 4 leis espirituais. Eu acho uma coisa meio vaga, mas é válido, né? Ou então você pode ser criativo e iniciar a conversa de outra forma, mas também é legal começar pelo desenhozinho. Então, você já mostrou o desenho, você já sabe a reação da pessoa. E aqui você chega na parte, né, de você chamar a pessoa para Falta conversar. Isadora. Oi, Tu oi, oi. aceitou ela? Não tá aparecendo solicitação dela, não. Acho que ela sumiu. Ela disse que talvez ia sair lá do local. Sim, aqui nessa parte agora você chama a pessoa para ela fazer uma decisão. Que você pode fazer essa decisão de receber a Cristo como Salvador por meio de uma oração. E aí tem essa oração aqui. E aí, primeiro, você vai perguntar, né? Você quer receber a Cristo como seu Salvador? Aí a pessoa só tem duas respostas, ou sim ou não, né? Se a pessoa disser que não, você diz: olha, você tem certeza disso? Como eu te falei, Jesus Cristo ele é o único caminho para Deus e ele prometeu que se você o recebe como seu Salvador, você mostra as promessas de Deus. O que ele prometeu de lhe salvar, de perdoar os seus pecados, de lhe dar uma vida nova, ele vai cumprir. Você tem certeza que você não quer isso? Essa pessoa disser não, pronto, foi dor não. Você, muito obrigado pelo seu tempo que você deixou aqui. Vá com Deus. Mas se a pessoa disser pelo menos um sim, né? Você pergunta se ela quer fazer essa decisão, aí a pessoa diz sim, que é o que todos nós esperamos, né? Aí você vai mostrar essa oração para ela. Ó, eu tenho essa oração aqui. Você pede para a pessoa ler a oração, não é para ela orar logo, não. Aí ela lê a oração aqui, tá a oração todinha. A oração é esse daqui. Aí você faz essa pergunta aqui para ela, que está aqui embaixo. Essa oração expressa o desejo do seu coração? Se expressa, então eu convido você a fazer essa oração agora mesmo. Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se ela disser sim, você ora junto com ela. Aí, aí ela faz a oração com você e você continua explicando algumas coisas para ela. Tipo, como você recebeu Cristo em sua vida, aí agora você vai explicar para ela sobre como ter a certeza da salvação, isso rapidamente, né? É só um resumozinho aqui. As promessas que a Bíblia dá, e essa parte aqui que a sua fé não depende dos seus sentimentos, os fatos têm que estar. Isso vocês vão. Não sei se tem alguém pedindo para entrar aqui. Falta a Isadora, né? Mas a Isadora não pediu para entrar. Então, aí vocês podem, vocês podem apresentar. Isso aqui é tipo um mini estudo, né? Um mini estudo bíblico para a pessoa que acabou de aceitar Jesus. Vocês podem, logo após da pessoa orar, vocês podem apresentar isso daqui, esse mini estudo bíblico sobre certeza da salvação, sobre o que Jesus faz na nossa vida. Vocês podem marcar um horário para conversar depois. É melhor que você já fale logo, né, sobre essas coisas. Você já começa um discipulado aqui, depois que a pessoa ora. É bom não deixar para depois, mas se você não tiver tempo, você pode deixar para depois, né? Então tem um mini estudo bíblico aqui, ó. Cristo entrou na sua vida, seus pecados foram perdoados, sempre com versículos referentes a tudo isso. Você recebeu a vida eterna, tudo isso. Eu expliquei bem rapidamente, então vocês devem ter algumas dúvidas. Então, podem começar a perguntar.
Valendo. Só queria complementar, Sóstenes, que quando uma pessoa recebe a Cristo, você fica feliz também por ela, né? Você demonstra, pelo menos um pouco, a felicidade, sabe? De que a pessoa está recebendo a Cristo e tudo. Lembra que também, às vezes você vai falar para o seu colega e ele talvez não vai aceitar, ou para um evangelismo na universidade, para vocês pegarem o contato também das pessoas e chamar para algum encontro de vocês. Ah, a gente vai se reunir próxima semana, a gente sempre se reúne. Assim, entendeu? Não só dar tchau, sabe? Sim pegar contato, porque vai que, né, ela possa acabar tomando a decisão depois, né? Aí é bom a gente manter sempre o contato com essas pessoas. É verdade, é verdade. Perguntas agora, perguntas. iPhone de Isadora. Só te dizer, tem uma pergunta. Hum, Se eu chego para a pessoa e eu falo aquilo do ciclo da vida, né? Quem hum, está controlando a vida. E se a pessoa dizer tá, que não está no centro, hum. mas que Jesus também não está no centro, mas que os dois estão dentro do círculo, entendeu? Uhum. Porque tem duas opções aí. Tem a opção de As Jesus pessoas fora do falam muitas vezes círculo. mais ou menos, né? Nem que a É, vida mais dela ou está menos, totalmente tipo, desorganizada, nem que está organizada. Falam mais ou menos. Você trata o mais ou menos como se fosse o menos também. Você quer. Aí você Sim. pergunta como é que você quer que a sua vida esteja. Você quer que a sua vida esteja. A pessoa vai dizer, eu quero que ela esteja organizada. Você espera isso, né? Se ela falar que quer a vida desorganizada, você tem certeza e tal. Tenta insistir. Se ela continuar dizendo que não, As não, tudo manhãs. bem, pega o contato e tal. Mas você vai falar sobre a questão da vida completamente organizada, né? Só isso. Aí você diz, ó, vou te mostrar como ter essa vida que você quer ter, essa vida completamente organizada aí com Jesus. Podem fazer as perguntas agora. tentar também explicar esse negócio de vida organizada, né? Que teve uma vez que eu tava evangelizando, aí meio que eu só fiquei ali nas quatro leis, meio que me embolei, a pessoa tá. Eu acho que ela entendeu, tá, era como se fosse prosperidade, sabe? Uhum. Tipo, ai, das coisas boas eu vou ter com Jesus. Não, amigo, não é assim. Eu tive que explicar, sabe? Essa parte é bom você explicar bem, que é uma vida com propósito, não é uma vida que tudo dá certo, né? A vida controlada pelo eu, ela é cheia de discórdias, frustrações, falando aqui. Aí a outra aqui está dizendo que os interesses são controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Aí você pode explicar mais o que está em harmonia com o plano de Deus, né? Que é conhecer o que Deus quer de nós, conhecer o que a Bíblia diz sobre nós e viver segundo o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Perguntas. Vocês vão enviar esse materialzinho no WhatsApp? Exatamente. Eu cheguei agora. É um aplicativo, você pode baixar. Ah, sim, tá bom. Perguntas. Sócrates, abordar, ou melhor, como lidar caso a pessoa pergunte, por exemplo, e o que eu perco se eu disser não? Tipo, lá na parte final, na hora dela tomar a decisão. Tipo, se ela perguntar de forma mais explícita como lidar com isso. Você vai pro inferno. É isso. Você vai falar Isso é diretamente. verdade. Eita, meu Eu Deus. não Não, minto. Você, Brincadeira. você se lembra como Ele é é Brincadeira. assim, sabe? você se lembra, né, que a gente falou a segunda lei que fala que o pecado separa o homem de Deus. Então, se o pecado está nos separando e você não quer receber a Cristo para lhe unir a Deus, então você vai permanecer a sua vida separado de Deus. E o que acontece depois dessa vida? A Bíblia diz que depois dessa vida segue-se o juízo.
e nós seremos julgados. Então, o julgamento de Deus é uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E a condenação Top, eterna viu? é o que as pessoas chamam de inferno. Ele tá gravando isso, né? Porque eu vou depois ver de novo e anotar Eu gostei as disso aí. palavras para usar no meu evangelismo. Sim, pessoal, mais Copiou, dúvidas, falou. mais dúvidas, mais dúvidas. Você pode até dizer, mas outra ideia você pode até dizer, isso é tão sério que eu estou falando com você que é um desconhecido. Então, a gente não está resolvendo falar com desconhecidos só porque a gente gosta de falar com desconhecidos, mas porque a nossa mensagem que a gente está passando é muito séria e é Sim. sobre o destino final da sua alma. Então, é algo muito importante. Então, e aí, Eu não tava aqui, eu não sei se vocês falaram sobre, tipo assim, abordagem, como chegar na pessoa. a gente falou, Vocês falaram sobre a isso? gente vai falar mais sobre isso ainda. Mais alguma dúvida? Não? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que ficou bem explicadinho. Certo. Então, eu vou seguir aqui. Eu posso dar uma dica? Pode, Enquanto dar tu uma dica. procura aí. Pode. Assim, antigamente, né, bem antes da gente entrar na CRU, teve uma amiga nossa, que me discipula e tudo, ela disse que na época dela, eles decoravam as 4 leis. Tipo, decoravam os versículos, decoravam lá tudo que dizia. É muito interessante para que, sei lá, você não está com aplicativo, ou se você não está com folheto, você pelo menos tenha a noção do que falar, né? Do amor de Deus, de um homem que está separado de Deus. Jesus é a solução para isso, mas você precisa, depois disso, você precisa reconhecer a Deus. É ter uma linha de raciocínio a seguir, sabe? É manter isso. Então, as 4 leis, ela vai te ajudar quando você vai estudando, você vai fazendo isso na prática, vai te ajudar com qualquer outro evangelismo também. Porque é mais ou menos o resuminho ali do plano de salvação, né? Só isso. Então, foquem em estudar. Certo. Dá pra usar em tudo. Dá para usar em quase todas as situações de evangelismo, né? Claro que quando você tem que, se você não sabe evangelizar, aprenda essa primeiro, né? Aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo mais argumentos, mais formas, mais, né? Pra puxar assunto. Eu mesma, eu pegava o folhetinho quando eu ia evangelizar, eu ficava presa ao folheto, eu lia, aí fazia todas as regrinhas que tem que fazer com o folheto, mandava as pessoas ler. Aí só depois, bem depois, eu comecei a falar, que eu comecei, né, a não me prender tanto ao folheto, não me prender tanto ao aplicativo, mas só mesmo na prática que vai dar certo assim. O melhor é que você não se prenda, né? Não seja uma coisa mecânica, porque a pessoa É bom ser uma perde coisa o mais interesse. espontânea, né? A pessoa que está lhe ouvindo perde interesse. É por isso que a gente dá a dica de você oferecer para a pessoa ler os versículos, que pelo menos se você for todo congeladão, quadradão, pelo menos a pessoa vai estar lendo os versículos junto com você, vai estar pelo menos interagindo, né? Se você estiver nervoso ali, não sabe o que diz direito. E deixando ela perguntar também, né? Falar, Por isso que tem comentar e as tudo, porque é muito perguntas para você perguntar interessante para a isso. pessoa, saber o que ela Esperar ela pensa. responder. E é por isso que a abordagem começa com a pergunta de como é que está a vida da pessoa, se está naquele círculo de um jeito ou se está no círculo de outro. Que já é para você ter como puxar assunto, né, com a pessoa. É uma coisa interativa. Vamos para a próxima ferramenta. Eu vou mostrar ela como um aplicativo, só que eu vou mostrar aqui no Instagram da Cru Teresina, tem essa foto bem legal aqui. Vocês estão vendo a foto aí, né? Sim. Dessa menina Sim. olhando essas fotos. A ferramenta são essas fotos aí que vocês estão vendo, tipo num varal. A ferramenta é essa. Aqui, ó. Essa daqui é o varalzinho aí, botar até uns prendedorzinhos. Você pode Ficou botar bem em qualquer legal. lugar, numa mesa, no chão, colado na parede. São um conjunto de fotos. E o aplicativo é esse aqui. Opa. O
aplicativo é esse aqui, Solarium. Aquele outro que eu mostrei tem um aplicativo em português. Esse aqui só tem em inglês, infelizmente. Só que ele é muito fácil de usar, porque ele não é uma ferramenta evangelística, digamos assim, como as 4 leis, que mostra o plano da salvação. Ela é só uma forma de você puxar a conversa com a pessoa. Ela é só aquela parte do círculozinho, do desenhozinho do círculo que eu mostrei no outro. Isso aqui é outra forma de mostrar os círculozinhos, digamos assim. Vocês vão ver como é que ele é. É basicamente um conjunto de fotos. Eu vou abrir aqui no aplicativo as imagens que tem no aplicativo, para vocês verem que as imagens, elas não têm nada a ver com nada. É o quê? São, Tem mesmo são, não. são imagens aleatórias que, às vezes, as pessoas pensam, será que isso é um estudo de psicologia? A galera aí da psicologia aí, né? Talvez vocês Verdade. encontrem um sentido oculto aí nessas imagens, mas que a gente saiba, não tem nenhum sentido oculto por trás. Qual é a ideia do negócio? Por exemplo, você está na universidade e você se depara com... Eu estou mostrando agora a imagem do Instagram aqui para vocês. Tipo, vocês estão na universidade de vocês, aí vocês vão e se deparam com esse varal de imagens. As pessoas param por curiosidade. Entendeu? O que é essas imagens aí? Aí, vocês estão vendo que é uma forma de chamar as pessoas para um evangelismo Verdade. sem elas saberem. Então, você não atrai pessoas exatamente religiosas. Tipo, se você colocar uma caixa de som e começar a tocar música gospel, vai vir só pessoas interessadas em religião, esse tipo de coisa, assim, Crente. crente e tal. Mas se você coloca um varal com um monte de imagem aleatória, vai vir pessoa de todo jeito. A maioria curiosa, né? Aí a pessoa vai perguntar, o que é isso aqui? Aí vocês estão lá, né? Evangelizando, vocês estão lá apostos, parados lá. Vocês podem ficar olhando as imagens também. Aí vocês, como é que vocês abordam a pessoa? Vocês podem abordar dizendo, olha, isso aqui é uma exibição de algumas imagens que a gente está fazendo. Isso aqui faz parte de um projeto de uma pesquisa que a gente está fazendo para uma pesquisa sobre a vida, a caminhada espiritual das pessoas. Você quer participar? É uma pesquisa sobre a caminhada espiritual das pessoas que estão na Eu nem universidade. falo isso. Pessoas vão achar top. Eu nem falo isso, Sóstenes. Eu só falo assim. Ei, vem cá. A pessoa chega, eu falo assim. Ela pergunta assim, o que é isso? Então, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui. Você quer participar? É rapidinho. Pronto, a pessoa, não, tá bom, o que é? Aí eu nunca falo nada sobre o que é, sabe? Mas também depende do momento. Eu acho bom dizer que é uma pesquisa sobre algo espiritual, porque você não pega a pessoa, tipo... Desprevenido. É que a pessoa não quer falar sobre isso, você vai dizendo, mandando a real sobre o que é, entendeu? Você não engana a pessoa. Mas você diz, olha, é uma pesquisa sobre a vida espiritual das pessoas. Aí você faz algumas perguntas aleatórias, pode ser qualquer pergunta. Quais são as perguntas que a gente aconselha você fazer ou sugere? Só uma sugestão. Você perguntar, por exemplo, mostre, aponte 3 imagens, ou uma imagem, ou 2 imagens dessa daqui, que representam como está a sua vida hoje. Aí vocês podem explicar, essas imagens não significam nada, pode escolher qualquer uma, assim. Aqui, são 3 imagens que representam como está a sua vida hoje. Aí a pessoa vai escolher, minha vida está desse jeito aqui, dessa imagem, dessas meninas aqui pensando, não sei o quê, minha vida tá assim e tal, tá de boa. Aí a pessoa explica e tal, você pergunta por quê. Aí você pode fazer outra pergunta, como é que você queria que estivesse a sua vida? Aí a pessoa vai procurar as imagens, eu queria que minha vida tivesse assim, que nem se queria comer, não sei o quê. Tá, eu queria estar assim, pensativo, não sei o quê, queria casar, queria que minha vida tivesse assim. Certo? Aí você pode perguntar, escolha uma imagem ou 3 imagens, depende do tempo que você tem, né, para falar, que representam Deus para você. Aí a pessoa vai escolher umas imagens lá, eu acho que Deus representa isso aqui, Deus representa a calma, não sei o quê. Aí você já vai conhecendo um pouco da vida da pessoa, né? Como é que tá a vida dela, o que ela pensa sobre Deus. Aí você vai mudando para perguntas mais
aguda sobre a vida espiritual dela. Você pergunta, como é que está a sua vida espiritual hoje? Mostre aí. Escolha algumas imagens que mostrem como está a sua vida espiritual. Aí ela vai mostrar, minha vida espiritual tá assim, tô caminhando para cima, ou tô ruim, tô que nem esses cabos aqui com ar morto, não sei o quê. Aí você pergunta, e como você queria que sua vida espiritual estivesse? Aí ela vai mostrar, eu queria que tivesse melhor, não sei o quê e tal. Pronto, você já começou uma conversa espiritual com a pessoa. Aí, a partir desse gancho, você pega o gancho, se você só sabe falar as 4 leis, você fala, pois eu queria te mostrar algo que funcionou na minha vida e tal, que mudou a minha vida, e foi isso, não sei o quê e tal, entendeu? Sóstenes, e se a pessoa falar assim, sobre Deus, né? O que ela pensa sobre Deus? Ela falar que não vai escolher nenhuma porque ela não acredita que ele exista e tal. Uhum, às Qual vezes seria ela, uma saída, assim, pra isso? O que a gente fala, o que tu falaria? o que eu falaria, Uhum. eu perguntaria para a pessoa como é que ela sabe que Deus não existe, porque, como foi que ela chegou nessa conclusão? Não para desafiar a pessoa, mas para ouvir a pessoa Pra mesmo. entender, né? Por Você, que ela pensa as isso? pessoas elas gostam muito de falar, principalmente uma pessoa que é ateu, aí pronto, aí que ele gosta de falar, Verdade. porque eu descobri que não sei o quê. Ou então, às vezes, a pessoa começa a falar e você vê que não é nada a ver o que ela está falando. Aí a pessoa pode até falar, né? Eu não acredito por conta disso, não, não, não. Aí a gente pode até falar, tipo assim, não, eu respeito o que você pensa, mas esse mesmo Deus que você diz não acreditar, ele, pra mim, ele é mais que real que você aqui na minha frente. E Aí ele você, mudou a minha vida e começa a falar, né? Tipo isso. você pode perguntar, você quer que eu conte para você a minha história sobre Deus? Sim, Aí a pessoa, você já ouviu tanto a pessoa, ela vai se tocar, não, deixa eu ouvir um pouquinho ela também. sim. Ou não. Ou não, né? Se a pessoa for meio Mas grossa. eu acho que a maioria das pessoas vão querer ouvir. Por quê? Porque você começou ouvindo a pessoa. Primeiro você ouve a pessoa para depois a pessoa lhe ouvir. Entendeu? Acho que dá Mas se for super a certo. Isadora da vida, Tem que Eu ser vou só controlado, falar. Isadora. a Isadora não deixa ninguém falar, ela só quer falar direto. Na hora que a pessoa começa a falar, ela corta a pessoa. A Isadora vai escolher Ou, as imagens para a pessoa. Ah, tu devia escolher essa outra aqui. assim, não, mulher, Ela vai escolhe dar essa logo a daqui. opinião dela. Mulher, escolhe essa minha aqui, nada. Não seja mais. Isso aí não tem nada a ver com tua vida. Tu devia escolher a outra. Não seja mais Isadora, pessoal. Tá Brincadeira. repreendido, gente. Brincadeira. Pois é, então isso aqui é só uma forma de puxar assunto. O que você vai falar depois não tem na ferramenta. A ferramenta ela é até em inglês, mas você pode usar ela em inglês mesmo se você sem saber inglês aqui. É só você saber onde é que estão as imagens e mostrar para a pessoa. Entendeu? Dúvidas? Como é que eu faço para conseguir esse material assim impresso? Você pode imprimir. Eu Pode tirar um tenho, print e eu não imprimir. eu tenho. Mas Eu Não, comprei é pra, porque pra é porque cru. essas eu cartas. pedi pra. Eu pedi, na época, eu acho que foi pra Kelly, alguma coisa assim, pra comprar, né? Porque eu fui olhar no site, é R$ 70 o frete, aí nem compensa. Não, Não, a não, tá Cru, assim, ó, eu nos eventos da comprei. Cru, a Karine comprou no Fechado evento aqui? da Cru e Não, eu tal. comprei no evento da Cru pra Cru Caxias. Olha. Que Pra usarem lindinha! aqui. Muito importante. Junto com um conjunto de 4 leis também. E eu acho Nega, que a você perspectiva é não. pequena. Glória a Só Deus. que tá lá em Teresina. Não tem nada não, tu vai lá antes da pandemia acabar, com certeza. O Conecta, Do nada ela vai. se vocês olharem no Instagram da Cru Teresina, só tem foto do Conecta aqui, de coisa Ó o Anderson. fazendo o Conecta aqui. Aqui, ó, outra foto aqui do Conecta aqui, ó. O Conecta é legal porque ele é o mais fácil de você montar e junta muita gente, que o pessoal fica curioso, né? O que é essas fotos aí, esses negócios? Aí eu Quando... vou... Mais dúvidas? Alguma coisa? Observações? Isa, quando a Kelly veio aqui com a Kedma, ela mostrou isso aí pra gente, né? Sim, foi esse aí Ela mesmo. apresentou pra gente. Uhum. Só É bem complementando aqui, Sóstenes.
de quando você estiver abordando alguém, você pergunta o nome, tudo. É interessante que você, pelo menos, tente gravar um pouco o nome da pessoa quando você tá ali evangelizando, né? Quando você tá Sim. ali falando com ela, pra ser uma coisa bem natural, assim, e bem próxima, sabe? Não impessoal. As E o pessoas gostam muito conecta, disso. as pessoas dizem, nossa, prende um pouco a atenção, sabe? E é como o Sargent falou, deixa que elas respondem, deixa que elas. Algumas vão demorar bastante a escolher. Você pode dizer assim, não, pode escolher só uma. Algumas pessoas podem falar assim, eu posso só escolher uma, entendeu? Aí pode sim. Não precisa ser. Três. Metódico. Justamente, não precisa ser preso a essas coisas. Tem que Não tem uma ser regra, não. conforme. Não tem uma lei, assim, como você tem que seguir. Você vai ter que ser Aleatório. sensível. Você tem que ser A galera da sensível nas coisas psicologia que aí vai. que pode inventar um negócio aí que consiga Deixa Você identificar as fluir, pode, né? pessoas você pode automaticamente. perguntar algumas coisas a mais que você precisa, sabe? Você pode ser bem criativo, mas não perdendo o foco, né? Não deixando uma coisa muito chata, não deixando uma coisa, né, desgastante. Nossa, sabe aquilo que a Vocês têm pessoa que já quer ver ir que embora. esse negócio aqui demora, né, para fazer. Então a pessoa tem que ter tempo. Não pode ser uma pessoa que esteja apressada. Se for alguém que está apressado, tem que ser as 4 leis, que é rapidinho ali. É uma forma de apresentar o evangelho de uma forma rápida, né? O Conecta não. Você para, conversa. Como é que tá a sua vida? A pessoa conversa, fala, tá não sei o quê, e escolhe imagem. Como são muitas imagens, a pessoa demora a escolher as imagens. Então, é para quando você tem muito tempo, certo? Pelo Conecta, mais uma rapidão, só. Pelo Conecta, você pode usar o Conecta e depois usar as 4 leis. Você pode usar o Conecta e depois ligar com o seu testemunho pessoal. Você também pode fazer o Conecta e depois introduzir o Evangelho sem essas outras coisas também. Entendeu? O Conecta é uma ferramenta para conectar a pessoa, por isso que o nome é Conecta. Ele vai servir entre a ponte de você e a outra pessoa para você introduzir o Evangelho para ela. É isso. Vamos para puxar assunto. E aí, dúvidas? Alguma observação? Pois vamos Não. seguir. Vamos seguir para o próximo aplicativo, que é o nosso Perspectiva. Tá? Aqui o nomezinho do aplicativo ele só tem em inglês também. O único que desses 3 que é em português é o God Tools ali, que tem as 4 leis. Esse aqui é o Perspectiva. O aplicativo só tem em inglês. Só que eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ele, na verdade, tem um aplicativo, mas ele é um conjunto de cartas. Vocês estão vendo aí essas cartazinhas aí? Tipo uma cartinha de Uno, tamanho de uma carta de Uno. Como é que são essas cartas? Eu vou pular aqui a introdução do aplicativo. Aqui, por exemplo, você tem as cartas amarelas. Deixa eu passar isso aqui. Aqui é só o aplicativo ensinando como é que usa. Eu vou botar aqui o nome da pessoa que ele pede. Aqui, nós temos as cartas. Nós temos cartas amarelas. Ele não deixou passar. Se eu escolher, eu vou escolher uma carta aleatória. Fala, meu Deus. Está acabando o tempo. Tem essas cartas aqui vermelhas, alaranjadas. Tem essas outras cartas aqui. E tem mais essas verdezinhas aqui. Deixa eu ver se tem mais outra. Tem mais essas últimas aqui. Então, são várias cartas parecidas. Como é que você faz com elas? Esse daqui já demanda mais tempo ainda para a pessoa. Essas cartas amarelas, se você usa elas, você pergunta para a pessoa qual a sua visão sobre Deus. Aí você tem várias cartas amarelas que são opções para essa resposta. Escolha entre essas cartas aqui qual é que mostra a sua visão sobre Deus. Aqui, visão politeísta, existem vários deuses aqui. Um universo, vários deuses. Tem a outra carta, agnóstica. Não é sabido se Deus existe. É possível que Deus exista ou é possível que ele não exista. Isso é agnóstico. Panteísmo.
Deus é tudo, tudo é Deus. Deísmo. Deus criou o universo, só que deixou o universo de forma independente. Independente. Monoteísmo, existe um único Deus. Ateísmo, não existe Deus. Aí você mostra as cartas e pede para a pessoa escolher uma das cartas. A pessoa escolhe, você pode concretizar a conversa, por que você chegou nessa conclusão e tal, mas são várias cartas, então é muita coisa para falar, né? Você que sabe. Aí você parte para as outras cartas. Qual é a fonte de verdade espiritual para você? Razão, autodescobrimento, encontros espirituais, evidência científica, escrituras sagradas, tradição, o que os meus familiares ou a cultura acredita. A verdade é relativa. Então, a pessoa vai escolher qual é a fonte da verdade espiritual para ela dentre essas cartas. A pessoa escolhe, aí você parte para outra. Poxa, já acabou. Meu Deus. É que eu passei demais. Passou não, Sóstenes, as primeiras cartas são essa daí. Não, porque passou foi pro final aqui. Hum. O ligadinho travou. Começou. Natureza de Deus. Natureza de Deus. Ah, rapaz, pulei uns aqui, sem querer. Aí, depois de quem é Deus para você, aí tem aqui, sentido e propósito da vida. Sentido e propósito da vida é deixar descendentes. Não existe propósito na vida. É paz e amor. É viver para Deus. É viver para você mesmo. É viver para os outros. É superar os obstáculos, os vícios, todas as coisas. O sentido da vida é a vida depois da morte. Tal. Próxima, porque eu já respondi todas. Aí a outra pergunta. A natureza humana é o quê? Mais má do que boa. Neutra. Mais boa do que má. A natureza humana é perfeita, não tem mal algum. A natureza humana é caída. As pessoas foram originariamente criadas boas, só que as pessoas agora elas querem ser boas, mas ainda assim fazem coisas ruins. Próxima pergunta. Vocês estão vendo que é bem extenso aqui o negócio. Até para falar cansa. Só que você não vai só falar, né? Você vai estar ouvindo a pessoa, perguntando tudo. Quem é Jesus para você? Jesus é um ser espiritual. Jesus foi um grande líder espiritual. Jesus é o Criador e Salvador. Jesus era um mentiroso, lunático ou uma lenda que as pessoas inventaram. Jesus era um revolucionário que pregava a economia social, o comunismo e tal. E a última pergunta, qual a sua fonte de fé? Opa, deixa eu admitir o Jorge aqui. Qual a sua fonte de fé? Que foi o que eu mostrei para vocês. Razão, autodescobrimento, encontros espirituais, evidência científica, livros sagrados, tradição, ou a verdade é relativa. Então, essas cartas, elas existem em português. O aplicativo é que só existe em inglês, né? Elas são cartazinhas pequenas, mas o pessoal da Cru Teresina, digamos assim, são os únicos no mundo que possuem exemplares tamanho gigante das Únicos no mundo perspectivas. não, tá? A gente mandou para outras Depois a gente localidades também. exportou, né? Depois a gente exportou. Mas nós fomos os primeiros no mundo a ter esses cartões de perspectiva em formato gigante, assim. A gente pregava nas paredes, aí
ficava igual o Conecta, né? As pessoas chegavam perguntando o que era, aí a gente começava. Você quer participar dessa pesquisa e tal? A gente quer saber o que você pensa sobre a sua vida espiritual, as coisas espirituais e tal. Desenhado à mão, viu, galera? Desenhado à mão. Desenhado à mão. Desenhado à mão. Então, depois que você mostrou todas essas cartas, a pessoa escolheu, você sabe o que a pessoa pensa, fala-me Deus. Você sabe o que a pessoa pensa. Agora você diz, você mostrou aí tudo isso, você se importa de eu mostrar para você agora o que eu penso sobre essas perguntas? Tem aquela história, né? Você ouviu a pessoa falando e agora você pergunta se ela quer ouvir você falar. Então, a maioria das pessoas vai ser educada e dizer, tá bom, pode falar aí. Aí você começa falando, olha, eu creio que existe um só Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele criou o universo, e o universo não é independente, ele interage com esse universo. Eu creio que o propósito da vida é viver para esse Deus, é adorar, servir, obedecer, amar, ter prazer nesse Deus e ter um relacionamento com ele. A natureza humana, eu acredito que a natureza humana, ela é uma natureza humana caída. Por quê? Porque esse Deus que me criou para viver e amar ele me criou para o bem. Só que a gente vê que as pessoas vivem fazendo o mal. Então, em algum momento aconteceu alguma coisa, porque esse Deus bom criaria pessoas boas. Mas em algum momento aconteceu alguma coisa que essas pessoas se tornaram más, que foi quando o pecado entrou no mundo. Então, Deus criou as pessoas para serem boas e existe bem dentro da vida das pessoas. As pessoas tentam fazer o bem até, só que elas acabam fazendo o mal muitas vezes, não é? E sobre quem Jesus é, eu acredito que Jesus é o Criador e Salvador. Foi Ele quem criou o mundo, Ele quem se importa com o mundo, quer que nós o adoremos, quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele vendo que os seres humanos quebraram esse relacionamento através do pecado, ele resolveu se tornar o salvador dessa própria humanidade que se rebelou através do pecado contra ele. E como é que ele fez isso? Ele morreu numa cruz, pagando pelos nossos pecados, para que a gente não mais fique separado de Deus, mas para que a gente tenha a vida eterna. Estou falando resumido. E qual é a fonte de verdade espiritual? A fonte de verdade espiritual, para mim, são as Sagradas Escrituras, que são um conjunto de livros que contém várias histórias reais, que foram escritas por pessoas que viram, que são testemunhas oculares daqueles acontecimentos, profecias que se cumpriram